Olá! Esta é a 14ª aula de programação com o Arduino e hoje nós vamos falar sobre funções, que é uma forma de você organizar bem legal o seu sketch. Vamos lá, vem comigo! Bom, primeiro, deixa eu te explicar aqui sobre o circuito que nós vamos utilizar na aula de hoje. Vejam que eu tenho aqui dois LEDs, tenho dois resistores, um para cada LED e um push button. Bom, vejam agora como que eu fiz as conexões do circuito. Então nós temos esses dois LEDs, o catodo de cada LED está ligado aqui no barramento negativo da protoboard, que está ligado no GND do Arduino. E já o anodo, ou seja, o terminal positivo do LED, está ligado no resistor de 220 ohms. Esse resistor, o outro terminal do resistor, está ligado aqui na porta 2 digital e na porta 3. O vermelho na porta 2 e o verde na porta 3. E o push button está ligado um dos terminais aqui no GND, ou seja, no barramento onde o GND está ligado, e o outro terminal está ligado na porta 4 digital do Arduino. O que é legal comentar é que todo push button tem 4 terminais, não é verdade? Mas na verdade são 4 pernas para facilitar as conexões. Terminais mesmo, ele tem apenas 2. Então, se eu estou olhando ele de frente, assim como está esse push button aqui na tela, reparem que eu tenho 2 terminais em cima e 2 terminais embaixo. Eu não tenho terminais dos lados. Então, olhando dessa forma, nós vamos ter de um lado um terminal. Ou seja, esses 2 pinos aqui, internamente, eles são conectados, ok? E o outro lado, nós temos o segundo terminal. Então, por exemplo, esse GND aqui, tanto faz eu ligar aqui nesse pino, como se eu fosse ligar aqui em cima nesse pino. Então pronto, já temos tudo para começar a falar de funções. Então vejam que eu já carreguei um sketch prontinho, mas que ele ainda não utiliza funções. O que ele faz é algo bem simples. Ele controla esse LED vermelho, ele pisca o LED vermelho quando eu aperto o botão. Eu aperto o botão, ele pisca o LED. E aí, se eu segurar o botão, ele vai parar de piscar. Bom, esse sketch aqui, vejam que aqui em cima eu tenho a definição dos pinos, aqui eu tenho a definição da função de cada porta do Arduino, se as portas serão output para os LEDs e input pull-up para o push button. Agora, aqui embaixo, nós temos uma primeira parte que controla o botão, se ele está apertado ou não. Okay? Então eu posso deixar o botão apertado constantemente, que ele considera que apertei apenas uma única vez. Por isso que eu tenho esse controlezinho aqui. E aqui embaixo eu tenho o controle do LED piscando. Então, se tiver essa variável ligada, através de quando o botão foi apertado, então nós vamos piscar o LED. Mas vamos agora simplificar esse programa usando funções. Vocês vão ver que vai ficar muito mais prático a partir do momento que a gente começa a usar funções. O objetivo de usar funções é dividir o seu programa em pedaços. Cada pedaço vai ser responsável por uma parte do programa. Cada pedaço vai ter uma função dentro do seu programa. Então, dessa forma, dividindo o grande problema em pequenos problemas, a gente consegue fazer com que o programa fique com uma qualidade muito melhor. É mais fácil de programar e sempre que a gente precisar alterar alguma coisa, a gente já sabe em que pedaço que a gente tem que ir e a gente altera apenas ali. Bom, então aqui no caso, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 2 partes, uma que controla o botão e a outra que controla o LED piscando. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui embaixo criar uma função que vai controlar o botão apertado. Então nós vamos colocar da seguinte forma, eu quero que essa função verifique se o botão foi apertado, se foi apertado, ela vai me retornar um valor verdadeiro, ou seja, ok, foi apertado. Se não foi apertado, essa função me retorna um falso.
Por isso que eu vou começar colocando o nome da função e antes eu vou colocar o tipo de valor que eu quero retornar, que eu quero que essa função me retorne. Então eu vou colocar aqui boolean, que é um verdadeiro ou não, e aqui eu vou colocar o nome da função. Então, por exemplo, eu vou colocar, a função vai se chamar leBotão. E aí eu coloco aqui entre parênteses as informações que eu quero mandar para a função. Por exemplo, eu quero que a função ela verifique o botão numa determinada porta em que está ligado o Arduino. Assim, essa função vai servir para qualquer porta. Então, eu vou colocar aqui o tipo do valor que eu quero que ela receba, no caso inteiro, e o nome do valor que vai ser recebido como se fosse uma variável. Na verdade, é um parâmetro da função. Então, nós vamos colocar aqui o nome de porta. Fecho parênteses, e aí aqui eu abro chaves e depois eu fecho chaves. Então, entre as chaves, eu coloco o programa que eu quero que vai ser executado quando essa função for chamada. Agora, só um detalhe. Nós vamos criar essa função aqui, mas antes nós precisamos declarar essa função lá em cima do sketch. Então, nós vamos copiar essa linha tal qual, sem os parênteses, vamos copiar aqui para cima, antes da função setup. Então, eu colo ela aqui. Vejam que eu coloquei ela exatamente como ela está lá embaixo. E aí no final da linha eu coloco um ponto e vírgula. Ou seja, aqui nós não estamos definindo a função, estamos apenas declarando, dizendo para o programa que vai ter uma função com esse nome que recebe esses valores. Aí aqui embaixo é que nós estamos sim programando essa função. Então tudo isso que acontece aqui em cima eu posso colocar lá embaixo. Vejam, eu tiro dali de cima e coloco aqui embaixo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar se o botão foi apertado ou não. Então, em vez de usar aqui a função, esse valor ligado, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma outra variável também do tipo booleana aqui em cima. E eu vou colocar aqui dessa forma. Se está ligado sim ou não. Ou seja, estou declarando essa variável aqui dentro dessa função para que ela seja utilizada apenas por essa função. Aquela variável ligado lá em cima, ela será usada em todas as funções. Então, aqui eu não preciso mais, eu tiro ela daqui de cima, porque eu vou usar ela apenas aqui embaixo, aqui dentro dessa função. Então, eu verifico aqui se está ligado. Então, aqui vamos colocar ligado é igual a verdadeiro, true. E aqui embaixo nós vamos colocar da seguinte forma. Return e o valor que queremos que a função retorne quando ela for chamada. Então, vamos colocar aqui ligado. E só um detalhe, aqui eu vou colocar igual a falso, porque quando entrar a execução nessa função, nós vamos considerar que está ligado está falso, e se vermos que o botão foi apertado, aí sim a gente considera que ele está verdadeiro. Então aqui o return vai sempre retornar algum valor, ou falso se não foi apertado o botão, e verdadeiro se o botão foi apertado. E aí por último, só um ajuste. Aqui nós temos a Digital Read lendo o PIN botão. Nós queremos que leia a porta, então eu só vou trocar aqui, em vez de PIN botão, eu vou colocar porta. Ou seja, quando eu executar essa função, nós vamos receber um valor de qual porta queremos ver se o botão está apertado ou não, e essa porta ela entra aqui como se fosse uma variável dentro dessa função. E aí nós usamos essa variável informando em que porta nós queremos ler o botão. Simples assim. Aí aqui no programa, aqui no loop, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente utilizar vou verificar aqui, if, e aí eu coloco o nome da função, leBotão, dessa forma, leBotão, e entre parênteses eu coloco os valores que eu quero mandar para ela. Vejam, eu tenho que mandar o número da porta. Então aqui eu vou colocar qual é a porta que eu quero que ele leia. No caso aqui eu quero que ele leia o PIN botão. Feito isso,
Então aqui em cima no programa, vejam, para tratar o botão agora ficou mais simples. E em qualquer outro lugar do programa, do Sketch, que eu queira ler o botão, eu coloco simplesmente a chamada dessa função ler-botão. Então eu peço que leia o botão e ela vai me retornar um verdadeiro ou falso se o botão está apertado ou não. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui só uma variável, booleana também, que vai se chamar pisca. Ela vai começar com o valor falso. Quando ligarmos o Sketch, não queremos que pisque. Aqui embaixo, vamos inverter, ou seja, se apertei o botão, pisca vai ser igual o invertido dela, da variável. Então, se está piscando, para de piscar. Se não está piscando, começa a piscar. E aí, aqui embaixo, a gente troca ligado por pisca. Só isso. Então, vejam como ficou mais limpo, menor, aqui o programa que trata o botão. Então vamos carregar aqui o programa e ele deverá funcionar exatamente da mesma forma. Já está carregado, então eu aperto o botão, ele está piscando. Eu aperto o botão de novo, ele para de piscar. Ok? Dessa forma ele funcionou perfeitamente. Agora vamos fazer o seguinte, nós queremos que esse estado anterior aqui, ele controle qualquer botão. Então nós queremos que o ler-botão, a gente possa acionar ele para qualquer botão. Se eu tiver vários botões, eu quero que essa função funcione. Inclusive, você pode baixar o Sketch aí na descrição, esse Sketch prontinho, e você pode usar essa função para tratar os seus botões. Vai ficar muito mais prático. E como que eu vou fazer isso? Para que essa função funcione para qualquer botão, além de ter colocado aqui na porta, essa variável estado anterior, ela depende da estado anterior que foi declarada aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse estado anterior daqui, vamos tirar ela daqui e vamos colocar ela aqui dentro mesmo da função ler-botão. Mas nós queremos que o valor dela não seja perdido quando a função terminar. Então, quando for executar a função, ela será criada pela primeira vez. Quando a função será executada pela primeira vez, essa variável será criada. Mas nós queremos que ela continue aqui mesmo depois que a função termine. Essas variáveis normais, elas vão desaparecer, elas são limpas da memória e depois, quando a função for executada novamente, as variáveis são criadas novamente. Mas essa em especial nós queremos que ela seja mantida. Então, por isso que eu vou colocar aqui na frente o comando static. Dessa forma, esse static está dizendo que para essa função nós vamos manter essa variável na memória, mesmo depois que a função terminar. Então, da próxima vez que eu executar de novo a função, essa variável não será criada pela primeira vez, e sim, ela vai pegar o valor que já tinha, que foi guardado pela última vez que ela executou. Ok? Então, variáveis que eu quero manter o valor para qualquer execução futura, eu coloco o static. Se eu não coloquei o static, as variáveis serão limpas. Então, numa próxima vez que for executada a função, esses valores serão redefinidos novamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar static, essa variável que foi criada aqui, e para que funcione para qualquer porta, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um array, ou seja, é aquela variável com variáveis lá dentro. Então, a estado anterior, nós vamos colocar aqui 14 variáveis lá dentro, porque no Arduino eu tenho aqui 13 portas digitais. Então, eu posso ir da 0 até a porta 13. Por isso, nós estamos aqui definindo o estado anterior com 14 espaços lá dentro. Cada espaço vai se referir a uma porta. E aí, aqui embaixo, onde eu uso o estado anterior, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, entre colchetes, colocar aqui o número da porta que eu estou usando. Coloco aqui, então, por exemplo, eu verifiquei o estado anterior daquela porta. Aqui o estado anterior, eu vou gravar o estado anterior naquela porta. E pronto, dessa forma eu vou usar o ler-botão para vários botões ao mesmo tempo. E assim eu não vou precisar de nenhuma variável aqui em cima.
ou seja, as variáveis aqui são apenas para uso das funções setup ou loop. Já a função leBotão, ela se tornou independente. Ela não precisa de valores que são controlados lá fora. Isso também é legal você ter muito em consideração. As variáveis que você usa na função é um outro grande benefício de usar função, ou seja, você consegue controlar as variáveis para que sejam tratadas apenas ali naquela função. Por isso, você não corre o risco de um outro trecho do programa, de você mexer naquela variável sem perceber. Às vezes você usa o mesmo nome de variável, achando que é uma nova variável, mas como é o mesmo nome, você está mudando o valor ali num outro trecho de programa. Aqui não. Aqui o próprio programa ele já vai controlar, o Arduino ele vai controlar para que essas variáveis sejam tratadas aqui dentro dessa função. Se em outra função, por acaso, eu usar variáveis de mesmo nome, não vai ter problema, elas serão tratadas separadamente, uma não vai afetar a outra. E como isso agora está ficando muito legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o uso de uma outra função para tratar o pisca. Só que aqui a gente já aproveita para corrigir um problema, que quando eu estou apertando o botão, em alguns momentos, se eu apertar o botão, o programa ele não lê. Por quê? Porque eu estou fazendo uso de delay. Vocês se lembram da aula anterior que eu falei sobre a função milis? Então, aqui nós vamos poder tirar essa função delay e usar a função milis, para que a gente não tenha esse problema de, em alguns momentos, apertar o botão enquanto ele está dentro desse delay. Então vamos lá, vamos fazer uma função que ela vai se chamar pisca. Vamos aqui embaixo, só que essa função pisca, eu não preciso que ela me retorne nenhum valor, como foi no caso do leBotão. O leBotão retornava um valor booleano, dizendo se o botão está apertado ou não. Nesse caso a pisca, eu não quero saber, não me retorna nada. Quando eu chamar pisca, é simplesmente para piscar. Então, por isso, quando eu não quero que retorne nenhum valor, eu vou colocar aqui a instrução void. E aí sim eu coloco o nome da função. Então, por exemplo, vou usar aqui void pisca. E eu quero que essa função receba dois parâmetros, ou seja, eu quero informar para a pisca que ela pisque em qual porta. Então, vamos colocar da mesma forma aqui, porta. E aí, uma vírgula, eu vou dizer um segundo parâmetro agora. No caso, qual será esse segundo parâmetro? Será o tempo de pisca. Essa função pisca, também você pode baixar aí o Sketch e usar essa função pisca para os seus programas. Ela vai funcionar muito bem. Então, o int porta aqui, agora eu vou colocar o int tempo. Ou seja, eu vou receber dois parâmetros inteiros. Um parâmetro é o número da porta que vai piscar e o outro o tempo que eu quero que pisque. Bom, e agora então eu abro chaves, fecho chaves, pego todo o nome da função aqui em cima, toda essa linha da função e declaro ela lá em cima. Ok? E um ponto e vírgula no final da declaração. Então pronto, o Arduino com isso já sabe que vai ter a função pisca lá embaixo. E agora vamos escrever o código dessa função pisca. Aqui, em vez de copiar esse conteúdo lá para baixo, como a gente já vai alterar o conteúdo para usar a função milis, então vamos lá, me acompanhe. É quase que uma revisão da aula anterior, ok? Então nós vamos colocar aqui, primeiro, nós vamos colocar uma função, ou melhor, uma variável chamada delay1. Essa variável, ela vai guardar o milis, ela vai registrar o valor do milis no momento em que está passando pelo pisca aqui. Então, essa variável ela tem que ser do tipo unsigned long. E eu não quero que ela seja eliminada quando terminar a função pisca. Eu quero que ela seja preservada, para toda vez que eu chamar pisca, o valor que estava no delay1 fique lá dentro, eu não perca. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui o comando static. Depois, eu simplesmente quero que inicie com 0, ou seja, a primeira vez que eu chamar pisca, vai começar um 0 no valor delay1. Já a segunda vez, a terceira vez é o que já está lá, o que está mantido. Esse 0 ele não será executado mais. Bom, e agora
aquela verificação padrão se já está no momento de tomar uma ação ou não. Lembrando que como eu quero que pisque, então eu vou piscar, por exemplo, vamos supor que o tempo aqui que foi passado é 1000 milissegundos, 1 segundo. Então dentro desses 1000 eu quero que a primeira metade ele fique aceso e a segunda metade ele fique apagado. Então é nesses tempos que eu quero verificar agora se está no momento de acender, se está no momento de apagar. Então vamos colocar da seguinte forma. Vamos colocar aqui um if e vamos colocar milis, a função milis, menos a nossa variável delay1. Então, essa diferença, milis menos delay1, é que nos diz qual é o tempo em que nós estamos executando essa função pisca. Ou seja, desde a primeira vez que ela foi executada para cá, qual que é o tempo. Então, eu verifico se esse milis, coloco tudo entre parênteses, e aí eu coloco aqui, se ele for menor do que o tempo, então vamos supor que eu coloquei aqui, vamos fazer da seguinte forma, esse tempo que eu vou informar é o tempo em que ele vai ficar aceso, ok? Então eu vou fazer dessa forma, se o tempo ainda não, ou seja, se ele está passando por aqui e o tempo ainda não atingiu o tempo em que ele vai ficar aceso, significa que ele tem que continuar aceso. Então, vamos colocar aqui dentro desse if o digital write, ok? E agora eu tenho que colocar aqui qual é a porta do Arduino que vamos piscar, que é essa que foi passada como parâmetro aqui em cima, a porta. E aí eu vou colocar ela em estado high, estado ligado, ou seja, enquanto o tempo for menor do que esse tempo que foi passado, nós vamos manter a porta ligada. Se não, olha só, eu coloco o else aqui, e aí aqui eu vou repetir o digital write dessa porta, mas aqui em vez de ligado, nós vamos desligar. Ou seja, se está até o tempo, eu ligo. Se passou desse tempo, eu desligo. E aí, por último, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar de novo essa verificação do milis aqui embaixo. Por quê? Porque eu quero que tudo isso aqui se repita a cada segundo, ou a cada tempo que foi informado aqui. Então, vamos colocar que se o tempo decorrido, né? Lembrem-se, essa instrução aqui, milis menos delay1, quer dizer o tempo decorrido. Se esse tempo decorrido for maior ou igual do que o tempo que foi passado lá em cima, eu vou até colocar ele entre parênteses aqui, ó, esse tempo, mas vezes 2, vamos supor que eu passei aqui 500, então significa que ele vai ficar aceso 500 e depois ele vai ficar apagado 500 milissegundos. Então, por isso que 500 mais 500 dá 1000, ou 500 vezes 2, 1000. Então, o tempo total decorrido entre um ciclo será esse tempo vezes 2. E aí sim, agora, com isso, eu coloco dessa seguinte forma, eu coloco que aquela variável delay1, ela vai receber o que eu tenho aqui no milis. Ou seja, eu inicio um ciclo novo. O milis foi registrado pela delay1, a primeira vez que eu executei essa função, mas o milis continuou crescendo. Então, sempre que eu verificar se o milis menos esse delay1, eu vou ter a diferença que é o tempo decorrido. Esse tempo decorrido eu quero que ele seja iniciado a cada 1 segundo, supondo que nós recebemos o tempo aqui 500 milissegundos. Então, na primeira metade, ou seja, menor que 500, ele acende. Maior que 500, ele apaga. E chegou em 1000, ele volta para o zero novamente. Essa é a lógica aqui da nossa função pisca. Feito isso, então a única coisa agora que eu preciso fazer é utilizar o pisca aqui em cima. Se ele for piscar, vejam, eu simplesmente apago tudo, coloco a função pisca. Claro, só vou evitar aqui um problema. Eu estou usando uma variável com o mesmo nome de função. Vamos colocar aqui pisca LED, ok? Só para mudar o nome daquela variável pisca para o nome dessa função.
Como eu coloquei pisca LED aqui embaixo, eu tenho que colocar aqui em cima também, pisca LED. E aí aqui eu vou chamar pisca LED. Em qual porta? Vamos colocar aqui na porta do LED vermelho. Então eu coloco LED vermelho aqui. E quanto tempo? 500 milissegundos. Fecho os parênteses, ponto e vírgula no final e acabou. O meu programa aqui ele está bem simplesinho agora. No loop eu tenho simplesmente verifico o botão e se está no momento de piscar, ele pisca. Vamos carregar e vamos ver agora o programa funcionando? Ah, claro, esse erro aqui é o seguinte. Se eu estou definindo agora 14 posições, eu não tenho como colocar true nas 14, ou seja, o Arduino não sabe aqui onde que ele tem que colocar true dessas 14 posições. Então, eu poderia simplesmente eliminar aqui, ou seja, deixa ele sem nenhuma definição, ou se eu quiser sim definir algum valor, eu teria que definir para cada posição. Então, eu teria que colocar aqui entre chaves, e aí eu colocaria o true de cada uma das posições. Dessa forma, posição 1, vírgula, posição 2, vírgula, posição 3 e assim por diante. Ok? Então vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui para todas as portas. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, apaga uma, já estou com as 14 aqui. Então agora sim, vamos compilar. E ele vai carregar aqui o sketch no meu Arduino. Carregou o sketch. Vejam, agora eu aperto o botão, ele está piscando. Eu aperto o botão de novo, ele para de piscar. Então agora o programa ficou melhor. Primeiro porque nosso botão aqui ele está controlando o milis, não mais o delay. Então eu consigo ter um controle melhor sobre o botão. E segundo, porque o programa ficou bem mais limpo. Então vejam, agora eu quero um sketch que não pisque mais o LED vermelho, eu quero que pisque o LED verde. Então eu carrego aqui o nosso sketch, fiz uma alteração simples, ou seja, eu queria ajustar o meu programa, então eu fui naquele ponto diretamente e ajustei o meu programa. Então está lá agora, o meu LED verde é que está sendo o LED que está piscando aqui. Ah, bom, agora eu não quero que o LED verde apenas pisque, eu quero que o LED vermelho também pisque. Então eu coloco aqui o verde e o vermelho. E aí eu tenho os dois LEDs piscando agora. Pronto, já carreguei. Então está lá, os dois LEDs piscando. E agora só mais um detalhe. Se eu quiser que essa função pisca LED também funcione para qualquer porta de LED, para vários LEDs, vamos fazer a mesma coisa com a função delay. Vamos criar aqui um array, vamos colocar delay 14 aqui. Vamos também definir o valor 0 para todas as posições. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, aqui embaixo, o delay a gente vai colocar de acordo com a porta. Simples assim. Delay 1 aqui, delay 1 aqui de novo. Vejam, eu quis fazer uma alteração. Então agora eu vou naquela função, faço essa alteração e ela vai ser refletida em todo o programa. Então, alterei para que o meu delay 1 agora verifique qual é a porta que eu estou piscando. Por isso, nós vamos poder agora, por exemplo, utilizar tempos diferentes para cada LED. Então, eu vou poder vir aqui e vamos supor que eu quero que o vermelho pisque rápido, mas o verde vai piscar lento. Então, eu carrego agora o programa. Vejam, fica muito mais fácil de dar a manutenção em um programa quando a gente utiliza funções. Então está lá, carregado, pronto. Um está piscando rápido e o outro está piscando devagar. Vejam aqui mais de perto, olha lá. Esse aqui está piscando rápido e esse aqui está piscando devagar. Eu aperto o botão, eles param de piscar, aperto o botão, eles continuam piscando. Simples assim. E é isso então, pessoal.
Viram que usando função o programa fica muito mais organizado e fácil de alterar, de dar manutenção. Então usem suas funções, claro, baixem esse sketch aí na descrição do vídeo. Essas duas funções você pode usar nos seus projetos e crie as suas próprias funções. Brinque bastante com funções que elas são muito úteis, ok? Então fica a dica, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com Ideias!